em comemoração ao Dia do Evangélico Panquense. Um bom dia a todos. A Câmara Municipal, por meio da presidência, a mesa diretora e seus vereadores agradecem a presença de todos neste evento. Já de imediato, para darmos início a este evento, temos a honra de convidar o excelentíssimo vereador Otiniel Carlos de Oliveira, presidente desta casa, para sentar-se à sua cadeira. Convido também o excelentíssimo senhor vereador Gessino Cândido dos Reis, vice-presidente desta casa, para assentar-se à sua cadeira. Convidamos ainda o excelentíssimo senhor vereador, primeiro secretário desta casa, Anderson Couto Upeira, para sentar-se à sua cadeira. Convido também o excelentíssimo senhor vereador, segundo secretário, Rodrigo Entringer Roque, para sentar-se em seu lugar. E ainda, para tomar assento em seus lugares, convido o excelentíssimo senhor vereador Antônio Oliosi, o excelentíssimo senhor vereador José Lúcio Martins Dutra, o excelentíssimo senhor vereador Jucimário de Oliveira Langame, Obileu, o excelentíssimo senhor vereador Osmar Spamer, excelentíssimo senhor vereador Valdeci Basto Pereira, a excelentíssima senhora vereadora Vanete Ribeiro da Silva, Anete, o excelentíssimo senhor vereador Emerson Barbosa da Costa. Lembrando a todos que este evento está sendo transmitido ao vivo pela Web TV Câmara e ainda pela Rádio Pancas. Para compor a mesa diretora, temos a honra de convidar o excelentíssimo senhor prefeito, Dr. Sidclei Giles de Andrade, para sentar-se à esquerda do presidente. Também o senhor vice-prefeito José Carlos Prata, para sentar-se à direita do presidente. Ainda em tempo para ocupar local de destaque, convido Henrica Moraes Oliveira, esposa do presidente desta casa. A primeira-dama, Joarana Giles, já se encontra aqui presente. Neste momento, convidamos para tomar assento aqui à frente o pastor Derli Soares Barbosa, da Igreja Assembleia de Deus. Também o senhor pastor Mateus dos Santos Furlanes, da Igreja Presbiteriana da Renovação de Vila Verde. O senhor evangelista Florisvaldo Pereira de Souza, da Igreja Presbiteriana, o senhor presbítero José Antônio Rodrigues, o senhor pastor Carlos Alberto, da Igreja Batista Fonte de Vida, o senhor José Vieira Feitosa, pastor jubilado pela Igreja Presbiteriana, o senhor pastor José Lopes da Silva, da Igreja Assembleia de Deus, ainda o senhor pastor Gilson Mendes Toledo, da Igreja Batista Memorial, senhor pastor Daniel Mota, da Igreja Assembleia de Deus Madureira, o senhor pastor Juranilton Pereira, da Igreja O Brasil para Cristo, o senhor pastor José Moreira da Costa, da Igreja Batista Fonte de Vida, o senhor pastor Eriel Toledo, da Igreja Batista Fonte de Vida, o pastor Paulo Cimei Ribeiro, da Igreja Presbiteriana, o senhor diácono Camilo Lopes de Deus, da Igreja Presbiteriana, o senhor presbítero Antônio Jorge, também da Igreja Presbiteriana, e o senhor pastor Walter Gomes da Silva, da Igreja
presbiteriana. Neste momento, todos ocupados em seus locais de destaque, temos a honra de passar a palavra para o presidente desta casa, o vereador Otiniel Carlos de Oliveira. Antes, então, da palavra do presidente, convidamos o pastor Luiz Gustavo Raiman, da Igreja Luterana de Lajinha, por gentileza. Agora sim, por favor. Neste momento, eu invoco a proteção de Deus e declaro aberta a sessão solene em comemoração ao Dia do Evangélico Panquense. E solicito a todos os presentes para se colocarem sobre os pés para a execução do hino nacional e do hino do município de Pancas. Braços fortes dão à terra produção,
Imigrante pisa forte neste chão, esperando amanhecer de um novo dia. Foi plantado neste chão sabedoria. Ó cidade, poesia, versos nobres de sua terra a soar. Ó cidade, poesia, versos nobres de sua terra a soar. Rocha firme, fortaleza, imensidão, ponto alto de esplendor firme no chão. Pedra, agulha e camelo todo dia, obra santa que o Criador vigia. Ó cidade, poesia, versos nobres de sua terra a soar. Ó cidade, poesia, versos nobres de sua terra a soar. Convido o pastor José Moreira da Costa para fazer uma oração para a abertura dos trabalhos. Saudações a todos aqui da mesa, nosso querido prefeito Cid Clay, vice-prefeito José Carlos Prata e ao presidente da Câmara, Otiniel de Oliveira, é isso mesmo, Otiniel de Oliveira, gente boa, e nosso querido aqui também, o Gessino, vice-presidente, e também o nosso grande amigo aí, secretário, né, o Anderson Pera, gente boa, e a todos os vereadores, né? Que Deus esteja abençoando todos. Estamos reunidos aqui nesta manhã, celebrando, né, esse dia tão importante, dia dos evangélicos panquenses, e nós estaremos lendo rapidamente aqui um texto da palavra do Senhor, de onde nós tiramos o tema que Pancas é do Senhor Jesus. Não estamos aqui, né, pregando religião, mas declarando no mundo espiritual que Pancas pertence ao Senhor Jesus. E foi do texto aqui de Ezequiel, no capítulo 48, no versículo 35, que diz, né? A distância será de 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será O Senhor está ali, ou O Senhor está aqui. E deste versículo, né, nós tiramos o tema que Pancas é do Senhor Jesus, onde Deus está aqui, o Senhor está aqui, o Senhor está na nossa cidade. E hoje nós sabemos pela estatística, né, que Pancas é a cidade onde tem o maior número de evangélicos. E a nossa grande maioria calcula a média de 95% de cristãos, né? Nós temos na nossa cidade, média de 95% de cristãos. Então, graças a Deus, podemos realmente declarar no mundo espiritual que Pancas é do Senhor Jesus. E eu gostaria, com toda a liberdade, com o nosso prefeito, o presidente da Câmara, nós vamos, primeiramente, começar com vocês dois, nós e o presidente do nosso Conselho de Pastores, peço que fique aqui perto, e nós vamos juntos com o prefeito e com o presidente da Câmara
nós vamos declarar que Pancas é do Senhor Jesus, depois estarei fazendo essa oração, ok? Vem aqui, presidente, fazendo favor. Pode ficar aí mesmo, ok? Então vamos lá, nós, Pancas é do Senhor Jesus. Mais uma vez, Pancas é do Senhor Jesus. Agora, os demais aqui presentes, continuem em pé, continuem os demais aqui da mesa, né? Os demais da mesa. Mais uma vez, vamos lá. Pancas é do Senhor Jesus. Agora, com todos os vereadores, vamos todos os vereadores colocando em pé. Também peço aí a primeira-dama que se coloque em pé. Vamos declarar também com a gente, tá ok? Vamos lá, todos juntos. Pancas é do Senhor Jesus. Agora, todos os pastores também presentes, em pé, por favor. Temos aí conosco também o pastor da Luterana, né? Está satisfação, saudação, meu querido pastor. Então, vamos juntos. Pancas é do Senhor Jesus. Agora, os homens, todos os homens em pé, por favor, todos os homens juntos, né? Então, vamos lá, todos juntos. Pancas é do Senhor Jesus. Agora, as mulheres também em pé, vamos lá, todos em uma só voz, vamos declarar no mundo espiritual que Pancas é do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Pancas é do Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos orar, nós estaremos orando. Pode continuar em pé, por favor, podendo. Vamos continuar em pé, nós estaremos orando, né? Uma grande oportunidade, né? Estamos aqui juntos com a maior autoridade da nossa cidade, que é o prefeito, né? Nossa maior autoridade, juntamente com o presidente da Câmara, e com muita alegria e satisfação, nós estamos aqui junto com os vereadores que compõem essa autoridade que nós temos na nossa cidade, né? Então vamos orar, vamos buscar pela presença do Senhor. Amado Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, nós estamos aqui na tua presença e nós declaramos no mundo espiritual, juntamente com todas as igrejas, todas as igrejas evangélicas, a igreja católica, todos os presentes, nós declaramos aqui que Pancas é do Senhor Jesus. E, meu Deus, oramos nesse momento, agradecido ao Senhor, porque nós recebemos do Senhor bênçãos e a nossa cidade tem caminhado em paz. Nós sabemos, meu Deus, que tivemos uma época aqui, até mesmo na Câmara Municipal, que não tinha a harmonia que tem hoje. Hoje nós presenciamos essa harmonia aqui nas reuniões, na Câmara Municipal, e Pancas caminhando em paz. E nós te agradecemos porque estamos aqui buscando pela tua presença e que esteja reinando na nossa cidade a paz gloriosa do Senhor. Que o Senhor continue abençoando a nossa cidade. Em nome do nosso Rei Jesus que nós oramos. Amém e amém. Obrigado. Neste momento, eu convido o senhor vereador José Lúcio Martins Dutra para fazer uso da palavra como orador oficial. Quero aqui cumprimentar o pastor presidente do Conselho de Pastores, pastor Derli, e na pessoa do pastor Derli está cumprimentando todo o conselho, todos os obreiros, todas as pessoas que de alguma forma contribuem para que o Evangelho de Jesus Cristo seja propagado nesta cidade. Quero aqui cumprimentar o nosso prefeito, Dr. Cid Clay. Na pessoa do Cid Clay está cumprimentando todos os funcionários públicos, todas as pessoas presentes nesse lugar e que nos acompanham pela internet.
Quero também cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, doutor Otiniel, e na pessoa do Otiniel está cumprimentando todos os funcionários desta casa e todos os colegas vereadores. Um bom dia a todos. Pois bem, senhoras e senhores, nós estamos aqui comemorando o Dia do Evangélico Panquense. E, de repente, você pode se perguntar, o que quer dizer evangélico? Evangélico é toda aquela pessoa que ouve o Evangelho e no coração decide ouvir, dar atenção, dar voz ao Evangelho. E você pode se perguntar, o que é o Evangelho? O Evangelho é o anúncio de boas novas, de boas notícias. Notícias essas que foram anunciadas pelo Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, no verso 14 e 15, o seguinte texto, a seguinte mensagem. E depois que João foi entregue à prisão, aqui faz referência a João Batista, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então nós podemos nos perguntar, senhoras e senhores, o que Jesus veio anunciar? Todos nós sabemos que existem 4 livros na Bíblia que nós chamamos de Evangelho. O livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. E nesses livros existem muitas mensagens, existem menção a muitos milagres. Mas se você me perguntasse assim, orador, faça um resumo do Evangelho de Cristo para mim. Eu gostaria de ter uma compreensão do Evangelho de Cristo. Eu diria para vocês que o Evangelho de Cristo, o anúncio de boas novas, se resumiria em 3 grandes proclamações, em 3 grandes falas. E a primeira fala está registrada no livro de Mateus, no capítulo de número 11, no verso de número 28, quando Jesus Cristo vai dizer assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus começa anunciando o Evangelho dizendo assim, o muro que havia entre o Criador e a criação foram quebrados. E ele está dizendo para mim e para você assim, você pode vir a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. O interessante, senhoras e senhores, é que no contexto, nós ficamos cansados e oprimidos, porque por muitas vezes nós ficamos longe do nosso Criador. Nós ficamos distantes do nosso Criador. O interessante é que nós vamos a Jesus, ele nos chama para ensinar 2 coisas. Ele diz assim, eu sou manso e humilde de coração. Se eu converso com um professor de matemática, eu aprendo matemática. Se eu converso com um filósofo, eu aprendo filosofia. Se eu conversar com Jesus, eu vou aprender mansidão e humildade. E encontrareis descansos para as vossas almas. Isso é meio paradoxal, porque quando nós lemos ou quando nós ouvimos a proclamação de Cristo, a nossa carne quer correr dele, mas o nosso espírito anseia por se aproximar dele. O interessante, senhoras e senhores, é que quando nós damos ouvido a esta primeira proclamação, a esse primeiro chamado, a palavra de Deus nos garante
que nós vamos receber um outro Consolador. No Evangelho de João, no capítulo de número 14, no verso 16 e 17, está escrito assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Senhoras e senhores, o Espírito Santo é tão real quanto essa folha de papel na minha mão. O Espírito Santo é tão real quanto esse microfone que se encontra à minha frente. E a proclamação do Evangelho, nesse sentido, nesse contexto, ele foge de qualquer tipo de discussão filosófica. Porque quando eu ouço a primeira proclamação de Cristo, Ele me dá o Espírito dele e me capacita para ouvir a segunda grande proclamação, o segundo grande anúncio. Se eu, pela fé, não ouvir, não der ouvidos a essa primeira grande proclamação do Evangelho de Cristo, para que Ele me dê o Espírito dele, eu vou ouvir a segunda proclamação e vou ter repulsa. Eu vou querer correr dele, porque logo depois que ele me chama para aprender dele, logo depois que eu ando um tempo com ele aprendendo dele, logo depois que ele me dá o Espírito que me convence do meu pecado e que me capacita a vencer as dificuldades do mundo, principalmente com relação ao meu eu, à minha carne, à minha vontade, ele vai fazer uma segunda grande proclamação. Ele vai dizer assim, está lá escrito em Mateus, no capítulo de número 16, no verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Preste atenção, senhoras e senhores. Para ir até Jesus não custa nada. Para ir após Ele custa tudo. Para ir até Jesus, Ele não te pede. Agora, se você quiser pisar como Ele pisou, se você quiser andar como Ele andou, você vai ter que entregar a sua vontade para Ele e fazer a vontade dEle. Sabe o que é interessante, senhoras e senhores? É que se eu perguntar para vocês, de forma consciente, qual é a melhor vontade para a sua vida, se é a sua ou se é a de Deus, certamente você responderá que é a de Deus. E é exatamente isso que o Senhor nos chama a fazer nessa segunda grande proclamação. Se alguém quiser ir após Ele, que negue-se a si mesmo. O que quer dizer pegar a cruz? Pegar a cruz quer dizer abandonar a nossa vontade para fazer a vontade do Pai. E se nós ouvirmos essas duas grandes proclamações de Cristo, Ele vai lançar a terceira, e que eu creio, senhoras e senhores, que é a mais maravilhosa de todos, que é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Ele vai dizer assim, está escrito em Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque está escrito, senhoras e senhores, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Se nós vamos a Ele, recebemos. Se nós vamos a Ele, aprendemos dEle. Se nós vamos a Ele, recebemos o Espírito dEle. Se com a força do Espírito dEle nós vamos passo a passo, dia após dia, abandonando a nossa vontade para fazer a vontade dEle, Ele vai olhar para mim e para você e vai falar assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. O Evangelho de Jesus Cristo, senhoras e senhores, são boas notícias. Em Jeremias, no capítulo 29, verso 13, eu não combinei nada com o pastor Mateus, eu não combinei nada com o pastor Moreira, mas na quinta-feira, quando o pastor Mateus pregou, o último ou o penúltimo versículo que ele leu foi esse versículo: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Qual é a palavra-chave aqui, senhoras e senhores? A palavra-chave aqui é sinceridade.
Se você realmente quiser dar ouvidos ao Evangelho de Cristo, ele vai te alcançar. Porque também está escrito que ninguém que for a ele será lançado fora. O Evangelho de Cristo também é abençoador. E eu gostaria de terminar a minha fala lançando uma bênção sobre toda a cidade de Pancas, sobre preto e branco, rico e pobre, católico, evangélico, luterano, sobre todos, porque o Evangelho é para todos. Em Números, no capítulo de número 6, no verso 24 e 26, está escrito assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quem puder ficar de pé e dar uma salva de palmas para o único que é digno de toda a honra, todo louvor. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia. Convido a cantora Francisca Beatriz para a apresentação de um louvor. Nesta oportunidade, eu primeiramente cumprimento a mesa, a pessoa do presidente, o senhor prefeito, cumprimento a Nete, faz parte do nosso grupo de mulheres virtuosas, e cumprimento todos os vereadores, primeira-dama da Câmara. Como esposa de pastores, eu cumprimento a esposa do meu pastor presidente, pastor José Lopes, a irmã Ana, que também faz parte do nosso grupo de mulheres virtuosas. E como presidente do Conselho de Pastores, eu cumprimento o meu pai. E toda a plateia, toda a equipe de corajosos que estão aqui nesta manhã, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém? Não posso esquecer, irmãos, de fazer menção dos secretários, e eu cumprimento meu esposo, que nesta manhã está conosco aqui. Nesta oportunidade, eu vou adorar o Senhor com um louvor que é muito conhecido de todos os irmãos e que engrandece a soberania do nosso Deus. Se estamos aqui, é porque Ele é grande. Ele nos criou e Ele nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. E estamos aqui para declarar quão grande é o nosso Deus. E se você pode, eu convido você para adorar comigo, cantando Grandioso És Tu. Maravilhado, contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha canta-te, Senhor, declare: grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ele é grande. E é por isso que estamos aqui nesta manhã. E quando penso que tu não poupastes teu filho amado por amor de mim, na cruz vertendo
teu precioso sangue transborda, Pai, de amor que não tem fim. Então declare, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, ó meu Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, o adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, em ti canta. Então minha alma canta a ti, ó meu Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta, ó meu Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Levanta a mão e adora. Então a minha alma canta, Senhor, somente a ti. Grandioso és tu, tu és grande, tu és grande, tu és grande. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és, para sempre será somente tu. Para sempre, meu Senhor, tu és grande para sempre. Aleluia. É muito bonito, né? Até me emociono. Conceda a palavra agora ao pastor Derli Soares Barbosa, presidente do Conselho de Pastores. A Deus toda honra e toda glória. Este momento só estava na agenda de Deus, irmãos. Mas Ele é maravilhoso e faz coisas além daquilo que pensamos, daquilo que pedimos, além. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito e os demais membros do executivo. Cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da casa e assim os demais funcionários, os vereadores. Queremos cumprimentar todo o plenário, os amados pastores, que estão conosco. Agradecemos a Deus pela iniciativa dos nossos queridos pastores. Agradecemos à Câmara por ter criado esta lei.
agradecemos ao nosso prefeito por ter sancionado. E agradecemos a Deus porque todos nós estamos aqui. Deus. Com esta iniciativa, nós estamos dizendo aos nossos vereadores, prefeito, vice-prefeito, funcionários do Legislativo, do Executivo, que nós estamos orando para que o Senhor Deus continue trabalhando na vida de vocês para a administração do nosso querido município. A palavra de Deus nos ajuda assim. Nós temos um texto na Bíblia que é muito conhecido. Nós temos o pastor que vai trazer a palavra evangelística, mas um texto na Bíblia que ele é o Evangelho em miniatura. É o livro, o texto mais lido, acredito ser assim, João 3,16, que nós conhecemos como o texto áureo, ou o texto de ouro da Bíblia. É um texto que quase todos conhecem, memorizado. Que é, porque Deus, vão todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o Evangelho em miniatura. Nós colocamos assim: Deus, o maior ser, amou, o maior sentimento, o mundo, o maior grupo, de tal maneira, o maior grau, que deu o maior ato, o seu Filho unigênito, a maior dádiva, para que todo aquele, a maior oportunidade, que nele a maior atração, crê, a maior simplicidade, não pereça, a maior promessa, mas a maior diferença, tenha a maior certeza, a vida eterna, a maior possessão. Este é o Deus que nós servimos. Terminando, nós agradecemos a todos. Este momento, eu dedico à minha querida esposa. Queria estar aqui, mas não pôde. Mas está vendo de casa. Amanheceu com bastante dor de cabeça, não pôde estar aqui. Então, este momento nós dedicamos a ela, né? E a minha família que o Senhor Deus tem dado para nós servirmos a Jesus. Muito obrigado a todos. Agora eu convido o trio Adonal para apresentar mais um louvor. Adonai. Cumprimentamos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino Aleluia.
Agora conceda a palavra ao pastor Paulo Cimei Ribeiro para fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor, doutor Sidclei Giles de Andrade, digníssimo prefeito municipal de Pancas, excelentíssimo senhor vereador Otiniel Carlos de Oliveira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Pancas, demais autoridades integrantes da mesa, autoridades civis, militares, eclesiásticas, senhoras e senhores, público presente, muito bom dia. Quero saudá-los também com a graça e a paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Queridos, esta data, viver este dia, para nós é algo muito especial. E certamente esta data nos remete a uma lembrança. Ela é para nós, ou ela tem para nós um caráter memorial. Ela nos faz lembrar de que, a despeito das mais diversas denominações, nós somos um único povo. O povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Povo comprado pelo alto preço do derramar do sangue de Jesus, o Filho unigênito do Deus Pai, na cruz do Calvário, para que redimidos fôssemos dos nossos pecados, das nossas culpas, e fôssemos reconciliados com o nosso Criador. Esta é a verdade. Queridos, certamente esta verdade nos remete também à lembrança de nossas responsabilidades, ou das responsabilidades que repousam sobre os nossos ombros enquanto igreja, enquanto povo,
comprado pelo sangue de Jesus. Quais sejam? A primeira delas, a igreja é e precisa se lembrar de que é comunidade adoradora. Precisamente para esse fim o homem foi criado, para adorar a Deus e gerar a glória do seu nome, gozá-lo para sempre. A igreja então é, a despeito das denominações, comunidade adoradora. Precisamos nos curvar diante do Senhor, nos quedar diante do Senhor, e é por esta razão que aqui estamos, conduzidos pelo Espírito Santo, todos a uma, trazidos a este lugar, a esta casa de leis, com esse propósito exclusivo de promover a glória e a exaltação do nome do Altíssimo. Nós precisamos lembrar também de uma segunda responsabilidade que repousa sobre nós. A igreja, além de ser uma comunidade adoradora, ela é comunidade proclamadora do Evangelho, proclamadora das boas novas de salvação. Ela é aquela que espalha a notícia de que Deus nos ama a ponto de ter pagado o alto custo exigido pela lei para que nós fôssemos absolvidos das nossas culpas e dos nossos pecados. É papel da igreja, é responsabilidade da igreja proclamar a verdade, e segundo o apóstolo João, em amor, não por força, nem por violência, não por imposição, a verdade, mas a verdade em amor. E repousa sobre os nossos ombros também uma terceira responsabilidade, assumirmos o papel de comunidade terapêutica. A igreja é o lugar onde o marginalizado de toda ordem deve encontrar braços abertos, estendidos, portas abertas, para que experimente ele o novo e o renovo que só Deus pode oferecer. E o oferece pela instrumentalidade da igreja. Precisamos nos lembrar nessa data de quem somos. Precisamos nos lembrar de nossas responsabilidades. Certamente, queridos, a palavra do Senhor, ela é um absoluto. Vivendo um tempo e num mundo de relativismo, os absolutos, as instituições têm perdido seu lugar no coração dos homens. Mas a palavra de Deus, quer o homem aceite ou não, quer o homem creia ou não, certamente é uma verdade e é um absoluto. Para os cristãos, para muçulmanos, para budistas, para hinduístas, para ateus, para todo homem, de todos os tempos e de todos os lugares, a palavra de Deus é um absoluto. E é com base nela que nós gostaríamos de fazer uma rápida reflexão, para que pudéssemos, neste dia, mais uma vez, ouvir uma porção da palavra do Senhor. E eu gostaria de relatar o texto bíblico que se registra no Salmo 119, verso 11. E o salmista ali, como instrumento nas mãos do Senhor, homem inspirado por Deus, registra o seguinte: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Dileto e amado ouvinte, certamente nós precisamos fazer uma avaliação acerca do que o texto quer dizer e diz, de fato, ao nosso coração. Há nesse texto, para que a gente possa cumprir o papel que recebemos de Deus, as responsabilidades que recebemos de Deus, e lembrando que nós devemos ter o propósito de cumprir essas responsabilidades todas, mas não basta ter o propósito, precisamos ter uma vida de propósito, ou uma vida com propósito, mas uma vida de atitude. Sem atitude não adianta, os propósitos serão engavetados, os propósitos serão esquecidos. Precisamos ter propósito, mas precisamos ter atitude. E é precisamente sobre isso que gostaria de falar, com base no versículo que nós mencionamos agora. Sobre as atitudes a serem por nós adotadas para uma vida de êxito no cumprimento do nosso propósito. As atitudes a serem adotadas para uma vida de êxito, para uma vida de vitória. A primeira atitude, à luz do texto, que nós devemos adotar para o cumprimento do nosso propósito e para uma vida de êxito, uma vida feliz, uma vida vitoriosa, é justamente guardar o que há de importante.
nós somos cercados por pessoas, na nossa família, no círculo de amizades, muitas vezes no meio onde trabalhamos, com quem convivemos diariamente, somos cercados por pessoas que têm feito do seu coração um depósito daquilo que é escuso, daquilo que deveria ser desprezado, daquilo que deveria ser dispensado. O nosso coração tem sido muitas vezes local para se guardar o ódio, o rancor, a amargura, o espírito faccioso, o espírito de divisão, a discórdia, a impaciência. Longe de nós tem andado a longanimidade, a paciência. Longe de nós tem andado a misericórdia, quando na verdade a palavra do Senhor diz: guardo no coração as tuas palavras. E o salmista, dizendo isso, está nos ensinando que nós precisamos ter essa atitude adotada na nossa vida, guardar de fato o que há de importante, guardar a palavra de Deus, não escondê-la e trancafiá-la, não tê-la apenas sobre um móvel no canto de uma sala, na nossa casa ou nas repartições públicas, conquanto isso não seja errado e nem proibido. Não obstante, devemos tê-la no coração, guardar a palavra de Deus no coração. Mas por quê? Que efeito vai trazer para as nossas vidas isso? Que benefício? Diversos. E poderíamos citar, por exemplo, no mesmo Salmo, Salmo 119, verso 50, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Então, onde a morte queria ganhar espaço, a palavra de Deus traz vida, infunde vida. Tira da angústia a alma carente, sedenta por vida. Ainda no Salmo 119, no verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então é a palavra de Deus que me tira das trevas, que me conduz à morte. A palavra de Deus me traz para um caminho de luz, para um caminho onde eu saiba por onde estou passando, de onde saí, por onde passo e onde chegarei. Preciso guardar no coração, precisamos guardar no coração a palavra de Deus. Se nós observarmos ainda o profeta Oséias, no capítulo 4, no verso 6, ele vai dizer: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento acerca dessa vida, o conhecimento acerca da eternidade, toda a ciência advinda de Deus, por via e por instrumentalidade da sua palavra. Precisamos guardar a palavra de Deus no coração. Ela traz todo o entendimento, todo o conhecimento. Se nós observarmos mais, Jesus fazendo menção de Oséias, segundo o registro de Mateus, no capítulo 22, no verso 29, vai dizer isso também: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Precisamos guardar no coração a palavra de Deus, queridos. Se observarmos ainda no Novo Testamento, Jesus diz, e João, o apóstolo, o evangelista, registra em pelo menos 3 versículos, para não citar outros. O primeiro deles, João 5,39, a ordem de Jesus é, e o verbo está no imperativo: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então precisamos guardar no coração a palavra do Senhor. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queremos libertação? Quantas pessoas são carentes de libertação no nosso meio, no nosso amado e querido município, em outros municípios que conhecemos, no meu estado, na minha cidade, na vizinhança, gente carente de libertação, libertação que só a palavra pode promover, porque Jesus assim o disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João registra a oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de seu evangelho, e lá no verso 17 ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Precisamos guardar no coração, queridos, a palavra de Deus. Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, ainda vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Palavra de Deus, amados. A palavra de Deus precisa estar. Alguém já disse aqui dos que me antecederam, se não me engano, o vereador, amado vereador José Lúcio, né? Não é uma questão de religião, não é uma questão de ideologias, de filosofia, é uma questão de conhecer a verdade de que só há um Deus e de que todos a uma devemos servi-lo e adorá-lo. Só que só vamos aprender o caminho para fazer isso conhecendo a palavra, guardando-a no nosso coração. Meus amados, certamente há uma segunda atitude que deve ser adotada por nós no cumprimento do nosso propósito cristão, que é guardar o que há de importante, ou guardar a palavra de Deus. Mas guardar o que há de importante no lugar correto. Guardar a palavra de Deus no coração, e o salmista diz: guardo no coração as tuas palavras. Às vezes nós temos menosprezado a palavra. Às vezes nós temos tratado a palavra de Deus como coisa de somenos, como mais um romance nas nossas estantes. A palavra de Deus, diz a própria palavra, é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Nós precisamos tratar dignamente essa palavra, guardando-a no coração justamente para que ela esteja ao alcance no momento da necessidade e no momento da oportunidade. A palavra de Deus tem lugar para ficar, precisa estar gravada nas tábuas do nosso coração. E uma terceira e última atitude que deve ser adotada por nós no cumprimento do nosso propósito enquanto igreja do Senhor, enquanto povo de Deus, à luz desse versículo 11 do Salmo 119, é guardar o que há de importante, a palavra de Deus, no lugar correto, no nosso coração, para o propósito mais sublime, não pecar contra Deus. Porque diz o salmista: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Muitos têm adotado o seguinte critério: a minha vontade predomina. O meu pai é de um tempo retrógrado. A sua ideologia de vida não serve para mim. As autoridades no meu município, no meu estado, na minha nação, não são dignas. Faço do jeito que quero. Não é precisamente esse o pensamento odierno, o pensamento dos nossos dias, do nosso tempo? E, relativamente às autoridades, nós nunca podemos esquecer do que Paulo, o apóstolo, diz, inspirado por Deus, quando escreve o capítulo 13 aos Romanos. E é muito claro, a autoridade, ela é instituída por Deus. Não há nenhuma autoridade exercendo qualquer função que não tenha sido instituída por Deus. E alguém pode dizer: mas aqueles lá em Brasília também, aqueles que perderam os cargos, perderam os mandatos e estão aí como objeto de investigação, como alvo da investigação da Lava Jato, e aqueles que estão presos, inclusive eles. Todos nós somos responsabilizados por Deus e daremos conta de nossos atos ao Senhor. Mas não há nenhuma autoridade que não tenha sido instituída por Deus, e Paulo complementa o pensamento dizendo que as autoridades são ministro de Deus. Ministro de Deus. E é por isso que nós devemos respeitá-las e honrá-las. À luz do que diz a Bíblia, o nosso papel não é o de condenar a autoridade, é o de favorecer o trabalho da autoridade. O nosso papel é o de orar pela autoridade. Enquanto igreja, meus amados, nos lembremos, há atitudes que nós precisamos adotar para vivermos uma vida de vitória, uma vida de êxito, uma vida que satisfaça ao Senhor no que tange ao cumprimento dos nossos propósitos. Precisamos guardar o que há de mais importante, a palavra de Deus, guardar o que há de mais importante no lugar correto, a palavra de Deus no nosso coração, guardar o que há de mais importante no lugar correto para o propósito mais sublime. Não pecar contra Deus, mantermos-nos na presença de Deus, de maneira que os seus olhos se satisfaçam.
Deus seja louvado. Ao Senhor tributamos toda a honra e toda a glória. Amém. Muito obrigado. Agora eu concedo a palavra à Sua Excelência, o Prefeito Municipal, Dr. Sidclei Gires de Andrade. Bom dia a todos. É uma honra poder fazer o uso da palavra nesse dia tão importante para o nosso município e para a comunidade evangélica panquense. Gostaria de cumprimentar aqui o meu vice-prefeito, quer dizer, o nosso vice-prefeito, Zé Carlos Prata, presidente da Câmara Otiniel Carlos de Oliveira, presidente do Conselho de Pastores, pastor Derli, cumprimentando aí todas as autoridades eclesiásticas aqui presentes, cumprimentando também toda a mesa, vereador Pera, nosso secretário, vice-presidente de ensino, aos vereadores Zé Lúcio, Rodrigo Intringe, Fernando Oliose, o Emerson do Parão, Bileu, vereadora Nete, Osmar Spamer, vereador Nenego. Importante citar nome a nome, porque hoje, mais do que nunca, mostra que a união faz a força, e nós precisamos ter união entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário, união de toda a comunidade, a qual cumprimento a todos vocês aqui presentes, os evangélicos, os católicos, as crianças, os adultos, todas as pessoas que estão aqui nessa manhã, contemplando essa sessão solene do Dia do Evangélico Panquense. É muito importante essa comunidade que cresce a cada dia no nosso país. Nós estamos aí, o pastor Luiz Gustavo da Igreja Luterana, eu estive na comunidade de São Pedro, numa celebração, num culto muito bonito naquela comunidade, e a gente sabe que estamos aí completando 500 anos da Reforma Protestante. Em 1517, 2017, 500 anos nesse jubileu. E é um ano especial, né, até para instituir esse Dia do Evangélico Panquense, homenageando toda essa comunidade. Uma comunidade que cresce a nível de país. Nós sabemos que no censo do IBGE de 2017, 86% da população brasileira é a população cristã, de várias denominações, e que a população evangélica cresceu 61% nos últimos 10 anos. Se continuar nesse ritmo, em 2040 ultrapassará estatisticamente os católicos. Nós católicos, eu digo nós porque eu sou católico, estatisticamente será ultrapassada pela comunidade evangélica. Eu não vejo como católico isso como um problema, porque o que importa é a quem a gente adora, a quem nós adoramos. Todos nós somos cristãos e temos que respeitar todas as denominações, como a gente vê aqui hoje, muito bonito. As igrejas evangélicas de várias denominações aqui, né, pastor Gilson? Pastor Moreira, que a gente vê que cada um tem ali as suas regras, as suas doutrinas, mas segue a um só Deus e trabalham pelo bem
de toda a comunidade, dos seus seguidores, das suas ovelhas. E é muito, muito satisfatório, muito agradável saber que toda essa comunidade evangélica ora pelas autoridades. Ora para que Deus dê sabedoria a todos nós, a quem o povo escolheu, mas, sobretudo, a quem Deus escolheu, para que a gente possa conduzir o nosso município e dar a nossa contribuição também para o nosso estado, o nosso país, onde a política anda tão depreciada. Eu sempre digo que não é a política que é o problema, são os políticos. Quando a gente entra na política, o primeiro nome que a gente recebe é o nome de ladrão. Não deveria ser assim. Porque nós, políticos, temos que trabalhar para mudar essa mentalidade do povo brasileiro. Mostrar que o problema não é a política, são os políticos. E aqui em Pancas eu fico muito satisfeito. Eu digo sempre nos meus discursos que nós temos a Câmara Municipal mais unida da história de Pancas. Com todo respeito aos antecessores que também deram a sua contribuição, mas essa Câmara de Vereadores nos dá orgulho em todo o Estado. Ontem estive com a senadora Rose de Freitas, o deputado da Vitória, eu e o vereador Fernando, acompanhando já o final das obras do nosso aeroporto, do aeroporto de Vitória. Mas eu digo nosso aeroporto porque vai atender todos os capixabas. E lá eu vi que essa unidade, Fernando, é importante porque todos os prefeitos nos perguntam e nos parabenizam pela administração e pela unidade de Pancas. A gente vê que o nosso município voltou ao cenário estadual. Isso é muito importante. E essa unidade também das igrejas evangélicas, isso é muito importante. Eu estou à disposição, eu vejo alguns pastores fazendo orações já há muitos anos na prefeitura. Na abertura da festa de Pancas, tivemos a honra de ter o pastor Gilson fazendo uma oração para que tudo transcorresse bem. E transcorreu bem, sem violências. Isso mostra que essa unidade é importante. Como eu disse, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E eu peço a todos vocês, não só às autoridades eclesiásticas, mas a todos nós, que continuemos pedindo a Deus que nos capacite, que capacite todos os vereadores, todos os secretários e todas as pessoas que exercem qualquer cargo que possa contribuir para o bem do nosso município panquense. Para concluir, eu gostaria de repetir a frase do pastor Moreira no início, na abertura deste evento. E eu gostaria de convidar a todos que ficassem de pé e que declarássemos todos juntos que Pancas é do Senhor Jesus. Vamos lá. Pancas é do Senhor Jesus. Um bom dia a todos. Antes de terminar essa sessão, eu queria convidar o pastor José Lopes para fazer uma oração. Senhoras e senhores, um bom dia a todos. Que maravilha poder estar aqui nesta manhã, adorando a Deus. Eu falei para o pastor Carlos Alberto que este momento aqui
esta casa, ela está sendo consagrada a Deus. E este lugar, neste momento, não é outro, senão casa de Deus, lugar de adoração. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito do nosso município, doutor Cid Clay, meus cumprimentos. Cumprimentar o presidente desta Casa de Leis, o doutor Otiniel Carlos de Oliveira, na pessoa de quem gostaria de cumprimentar todos os demais vereadores. Senhoras e senhores presentes, nós podemos dizer da nossa alegria e o nosso prazer de poder vir aqui proclamar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pancas é uma cidade, é um município evangélico. Graças a Deus por isso. Nós tememos a Deus. Acreditamos nas promessas de Deus. E, sem dúvida, seremos ricamente protegidos e abençoados por Deus. É-me dada oportunidade para orar, agradecendo a Deus por este dia e este momento tão especial. Orar pela vida dos nossos pastores, líderes religiosos que se encontram aqui, igrejas representadas, nós estaremos juntos adorando ao Senhor. Mas eu gostaria de deixar um convite especial a todos os senhores, ao chefe do Poder Executivo, do Poder Legislativo, todos os senhores vereadores, igrejas representadas aqui, para a gente estar juntos adorando a Deus, pastor Moreira, hoje à noite no ginásio de esporte da nossa cidade, a partir das 19 horas. Eu fiquei observando como foi tão bonito quando a irmã cantora, irmã Beatriz, adorou a Deus, e nós, num todo, sentimos a glória de Deus neste lugar, e eu ouvi desta mesa alguém dizer assim, que se sentiu emocionado. Isto não é uma outra coisa, senão o poder do Evangelho. O apóstolo Paulo disse da seguinte forma: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. E olha só, a presença dos senhores hoje no ginásio vai ser muito importante. Nós vamos aguardar por isso, né, presidente do conselho? Amém? Vamos agradecer a Deus. Eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, por mais esse dia na tua presença. Esse dia memorável, esse dia comemorativo, esse dia alegre para nós, Senhor, de prazer, de poder proclamar que Pancas é do Senhor Jesus. Queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pela vida de cada pessoa aqui presente, principalmente, Senhor Deus, dos nossos representantes do Poder Executivo, Legislativo, o Poder Eclesiástico, Deus eterno, as pessoas que o Senhor tem preservado a vida para que pudéssemos estar aqui nesta manhã adorando ao Senhor. Rogamos a tua bênção, a tua proteção, ainda neste dia, Senhor Deus, os trabalhos, a partir das 16 horas, quando estaremos em uma marcha cristã nesta cidade, em adoração ao teu nome, para o culto de hoje à noite, a partir das 19 horas. Ser o Senhor servido em abençoar cada vida, cada morador desta cidade. Pai querido, nos dê da tua graça um dia de bênçãos e de vitória na tua presença. Abençoa os nossos
representantes, Senhor, da nossa cidade, para que eles tenham a graça do Senhor de administrar o nosso município de uma forma que seja agradável aos teus olhos. Entregamos os nossos cuidados, as nossas vidas nas tuas mãos e oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Agora eu quero, em meu nome, em nome de todos os vereadores, do prefeito, do vice-prefeito, agradecer a presença de todos e esperamos que a cada ano que se passa possamos estar compartilhando cada vez mais o nosso trabalho junto ao povo deste município. Desejo a todos um bom dia e está encerrada a sessão.